eu quero começar dizendo o seguinte. Esse, para mim, é o ponto mais importante que eu quero destacar aqui. A reforma da Previdência, que, na verdade, é da Seguridade, não é a PEC 06. Não é a PEC 06. A reforma da Previdência do Bolsonaro começa depois da aprovação da PEC 06. Eu li mais de 30 passagens dizendo que esse artigo vale até, tem caráter transitório, estou vendo o Clemente aqui que ajudou também a fazer o texto, esse artigo tem caráter transitório e vale até que a legislação complementar entre em vigor. Esse ponto, para mim, é fundamental. Se isso passar, dançou. Porque qual que é a ideia? A ideia é desconstitucionalizar, é passar para a lei complementar, que é 50% mais um. Então, para mim, esse é o ponto central. E a outra questão é a seguinte, depois eu aprovo, na legislação complementar, eu digo, o reajuste do BPC de R$ 400 vai ser decidido por instrução normativa do Ministério da Fazenda. Acabou. Na verdade, é uma desconstitucionalização seletiva, porque eles constitucionalizam a idade do BPC. Então, tudo que interessa, constitucionaliza. Tudo que não interessa, desconstitucionaliza. Esse, para mim, é um ponto central. Segundo ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que a gente está vivendo hoje não é novo, não tem novidade nenhuma, tá certo? O que nós estamos vivendo hoje, ele começa, na verdade, é o seguinte, nós temos uma elite, um capitalismo tão tosco, tão atrasado, que não aceita sequer elementos elementares da social-democracia. É uma elite que o máximo que ela almeja é ser uma colônia exportadora. A população não precisa ter renda. Tá certo? Não precisa ter renda. Essa que é a ideia. Tá claro? Então, o que eu vejo é que esse processo que está começando agora começou em 1988. Roberto Campos dizia sobre a Constituição de 88. No seu livro, ele diz o seguinte, a Carta Magna encerra duas curiosidades. É, ao mesmo tempo, um hino à preguiça e uma coleção de anedotas. Representa o estímulo à ociosidade. Descreveu-a como um misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopias. E por aí vai. O Sarney, em 88, era presidente da República, ele foi à rádio e televisão dizer, senhores constituintes, se os senhores aprovarem a Constituição, esse país será ingovernável. E essa tese da ingovernabilidade está aí hoje. Ao longo dos últimos 30 anos, ela foi se transmutando. Qual é a tese da governabilidade hoje? É as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento, que virou como se diz isso, um consenso, um mantra. Nós não vamos fazer o ajuste social se não revemos o pacto social da redemocratização. Então, quando você analisa esses últimos 30 anos, você percebe que o que está acontecendo hoje deveria ter acontecido no governo Collor, porque a Constituição de 88, para ter o consenso final, diz, para a gente aprovar a Constituição, nós vamos fazer uma revisão constitucional por maioria simples daqui a 5 anos. E essa revisão ocorreria em 1993. E quem viveu o período de 90 a 93 sabe qual que era a agenda que estava colocada. Eu não tenho dúvida que teriam implantado o modelo chileno em 1993. E, por sorte, não ocorreu a revisão constitucional por conta do impeachment do Collor. Em 1995, o que o Fernando Henrique queria fazer? Fernando Henrique queria fazer, para a pessoa se aposentar a partir de agora, precisa ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Não era isso? O Congresso falou, e não. Aí você abre a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Mas quase passou. Se tivesse passado, nós seríamos, naquela época, França, Portugal, Itália, etc., exigiam 62 anos. Nós seríamos um país
mais exigente, a nona economia mais desigual do mundo teria as regras mais exigentes. Então, só estou chamando a atenção que esse processo é um processo antigo, que é revigorado no Fernando Henrique. Essas tensões arrefecem no segundo mandato do presidente Lula e voltam de uma forma antidemocrática no final do primeiro mandato da presidenta Dilma. E, a partir do golpe de 2016, essas tensões aumentam e ganham uma força extraordinária. Quer dizer, então, nós estamos assistindo. Eu quero chamar a atenção para você, porque, em última instância, o que está em disputa é a disputa pelo orçamento público. A luta de classes também se exerce pela disputa do fundo público. As elites desse país jamais aceitaram que o movimento social, nos anos 70, capturasse cerca de 12%, 15% do PIB. É disso que se trata. Então, o que é o projeto que vem desde 89? É recapturar esse recurso. De alguma maneira, a sociedade conseguiu, até 2016, enfrentar essa questão. E a correlação de força, a partir de 2016, com o golpe parlamentar, mudou. Então, o momento atual é você terminar um serviço que vem sendo tentado feito há mais de 30 anos. E, a partir de 2016, ele se intensifica como? Com um conjunto de medidas, dentre as quais a asfixia do financiamento social. Quer dizer, a ideia toda é acabar com o Estado Social de 88, né? O novo regime fiscal, ampliação da DRU de 20% para 30%, né? A reforma trabalhista, que asfixia a Previdência Social. Vários colegas nossos, como a Esther, o próprio Guilherme, escreveu o seguinte: com a reforma trabalhista, a Previdência vai quebrar. Porque essas formas precárias que foram incorporadas reduzem a arrecadação. Eu estou trabalhando com uma ideia, vou escrever isso a semana que vem, que são as reformas trigêmeas. O projeto ultraliberal no Brasil tem as reformas trigêmeas. Eu faço a reforma trabalhista, que desfinancia a Previdência. Aí eu tenho que fazer uma reforma da Previdência que caiba no financiamento da reforma trabalhista, que é restrito. E depois eu faço a tributária. Para quê? Para reduzir a carga tributária. Por que não faz primeiro a reforma tributária e depois a previdenciária? Não, eu vou fazer a reforma tributária depois que eu reduzir o gasto previdenciário. Então, eu posso reduzir a carga tributária. Eu vou fazer uma reforma previdenciária que caiba no financiamento da reforma trabalhista. O pacto, essa medida agora do pacto antifederativo, isso é uma medida do pacto antifederação, é outro instrumento. Se vocês lerem o documento do Banco Mundial, chamado Ajuste Justo, que é um absurdo, que foi pedido pelo Joaquim Levy ao Banco Mundial, o roteiro está todo lá traçado. A próxima etapa vai ser acabar com o seguro-desemprego, com o FGTS, fundindo tudo, e o PIS/PASEP, o bônus salarial, fundindo tudo numa coisa só, uma coisa de baixa qualidade e baixo nível. Então, o que está em jogo no Brasil é acabar com o Pacto Social de 88. É isso. Isso não começa hoje, começa há 30 anos atrás. É disso que se trata. Eu digo o seguinte, do meu ponto de vista, a Constituição de 88 é um marco do processo civilizatório brasileiro, porque é a primeira vez em 500 e tantos anos que nós tivemos a chamada cidadania plena. O Brasil nunca teve, ao mesmo tempo, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, pelo menos no plano da Constituição, no plano da lei, que é uma bandeira de luta em defesa da Constituição para garantir esses direitos. Isso é inaceitável para essa elite. Os gastos sociais cresceram de 93 para cá. Pô, mas você quer que caia? É a primeira vez em 500 anos que teve um desrepresamento secular de direitos sociais. É evidente que ele vai cair.
Agora, o gasto social brasileiro é um ponto fora da curva da experiência internacional? Não. Em última instância, esse é o pano de fundo dessa reforma. Eles querem transitar, o projeto ultraliberal tem por objetivo o seguinte, transitar da seguridade social, que é um pacto social baseado na solidariedade, isso é social-democracia, não tem nada de revolucionário. A ideia é do seguinte, a sociedade está disposta a fazer com que todas as pessoas dessa sociedade tenham direito ao mínimo, mesmo aquela pessoa que não contribui, que não tem capacidade contributiva. Como é que se paga a parcela daquela pessoa que não contribui? Pela reforma tributária progressiva, os países centrais fizeram isso, transferem renda via tributação. Nós copiamos, nossos constituintes copiaram isso. Não fizemos a reforma tributária, mas criamos a contribuição sobre o lucro líquido, que não existia. Criamos uma contribuição, olha que coisa extraordinária, ela chama COFINS, mas o nome dela chama Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. E eles capturaram esses recursos. Para quê? Para financiar a Previdência Rural, para financiar o BPC. E o que está em jogo hoje? É passar da Seguridade Social para o seguro social. Então, a primeira transição é a transição da seguridade para o seguro. Isso é uma mudança estrutural. E a segunda transformação é da seguridade para o assistencialismo barato, vagabundo. Não é a assistência social que a Luciana falou. É da seguridade para um assistencialismo barato. Por que eles fazem isso? Se você combinar as regras que estão sendo impostas na Previdência com o mercado de trabalho brasileiro, antes da reforma trabalhista e, sobretudo, após a reforma trabalhista, vocês vão ver que uma parcela ínfima da população vai conseguir ter contribuição parcial. Eu quero chamar a atenção para um ponto aqui. A desfiguração do orçamento da Seguridade Social. Quer dizer, eles estão constitucionalizando uma contabilidade criativa inconstitucional que eles faziam, que é acrescentar na Seguridade Social a previdência do servidor público e a previdência do militar. Eles já fazem isso, o Ministério da Fazenda faz isso. O que é um outro desprezo à ordem constitucional, porque a Seguridade Social é capítulo da ordem social. A previdência do servidor público é funcionalismo público. O militar é outra coisa. Você não pode pegar a previdência do militar e do servidor público e jogar na Seguridade Social. Isso está na ideia da segregação contábil. Então, eles vão jogar... A previdência vai ser previdência regime geral, militar e coisa. Tudo isso vai ser financiado por quê? Pelos recursos do orçamento da Seguridade Social. Pela COFINS, para contribuição do lucro, pelo SPASEP, etc. E eles já... para fazer isso, eles já têm duas bandeiras caras à esquerda. O fim da DRU e a proibição de isenção fiscal sobre as contribuições sociais. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles vão precisar de dinheiro da Seguridade Social. Os estudos que a gente andou fazendo aí, só da Seguridade Social, retira 160 bi. A DRU mais 100 bi, era 60 mais 100 bi. O que eu estou levando a dizer? Bom, como eles vão fazer essa segregação diferente? Porque a DRU, muitas vezes, é usada para pagar o servidor público e outras coisas. Então, já desvincula. Outras questões que estão aqui colocadas. O fim do reajuste pela inflação. Tá? O fim do reajuste da inflação, artigo 40 e o artigo 201, fala, eles retiram o reajustamento, preservando o valor real. Eles tiram isso. Aposentadoria integral para poucos. Quase ninguém vai conseguir 40 anos. Aposentadoria parcial, também, porque eu tenho estudos que mostram que mais de 40% dos trabalhadores não conseguem comprovar 20 anos. Regras de transição excessivamente duras e curtas. Então, o homem
passam dos atuais 96 para 105, um acréscimo de 9 pontos em 10 anos. E a mulher passa dos atuais 86 para 100 pontos, um acréscimo de 14 pontos em 14 anos. Ou seja, o cara tá quase se aposentando, muda. E depois tem um negócio que é uma corrida de obstáculos, que é o gatilho demográfico. Também está colocado lá, sempre que a sobrevida de 65 anos sobe, aumenta um ponto. Então, pelo gráfico aqui, pela estimativa do IBGE, isso já vai subir em 2024, vai para hoje é 18,5 anos, vai para 19,4, e lá para 2032 vai para 20. Então, em 2030, nós já podemos ter 67 anos. Então, veja, é uma corrida de obstáculo inatingível. Tá certo? Além das restrições à aposentadoria rural, que vocês sabem, além de você criar uma invalidez de primeira e segunda classe, a invalidez de primeira classe, se você sofre acidente no trabalho, aí você tem 100%. Se você sofre acidente em casa, é 60% da média. Idem para as pensões, é a mesma coisa. A restrição da acumulação da pensão tem mudanças no conceito de proteção à maternidade, que reduz os direitos da mulher. Tem mudanças. Você tira proteção à maternidade por salário maternidade, hein? Tá certo? Tem mais dificuldades para as pessoas com deficiência se aposentar. Retira o PIS. O PIS é para 2 salários mínimos, hoje passou a ser para 1. Tá certo? São mais de 20 milhões de trabalhadores que deixam de ter acesso ao PIS. E desfinancia o BNDES. A parte do PIS-PASEP que vai para financiar o BNDES sai de 40% para 28%. Bom, todas essas regras praticamente inviabilizam a pessoa de se aposentar pela Previdência. Pela Previdência, não vai ter. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda extraordinária, para tentar se aposentar, não é se aposentar, até uma proteção pela via do benefício de prestação continuada, que não exige contribuição. O que eles fazem? Criam um muro, reduz para R$400. Então, se você pegar a passagem do seguro para a seguridade, da seguridade para o seguro, poucas pessoas vão conseguir, pela experiência chilena, porque não é possível, um motoboy ele não vai conseguir contribuir durante 30 anos para um fundo individual de previdência, ele não vai. Ele vai buscar assistência social. E a Previdência também, vai todo mundo para assistência social. Então, nós vamos ter um país, daqui a 30 anos, menos de 1%, 2% das pessoas com mais de 60 anos estão abaixo da linha de pobreza. Tem estudos de PEA que mostram que, sem a Previdência e a assistência, 80%, 75% dos idosos estariam abaixo da linha de pobreza. Hoje, 80% dos idosos brasileiros, 82%, têm ao menos a Previdência como fonte de renda. Você não vê velho pedindo esmola na rua. Nós vamos passar para daqui a 30 anos, nós vamos inverter essa pirâmide. Nós vamos ter cerca de 65%, 70%, 80% da população, se tanto, com uma assistência social de R$400, que pode continuar sendo R$400 durante 10 anos, 20 anos, porque a regulamentação disso vai ser pela via complementar. Então, a questão que se coloca é essa: que país que a gente quer? Eu quero, só para terminar, dizer o seguinte: o governo diz que vai economizar, não mostrou como que ele vai economizar. Quer dizer, é uma chutação que Deus que me perdoe. Que nem os chutes que falam para falar que a Previdência vai ter déficit daqui a 40 anos, sendo que economistas, mas economistas, via de regra, não acerta a previsão de um ano. E os caras, sem modelo atuarial, vão fazer previsão para 2060. Mas tudo bem. Aqui também eles não dizem como é que eles chegam à economia de 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. Ou seja, 75% dessa economia vem de pessoas que ganham um salário mínimo. Como é que isso pode ser justo ou injusto? Como é que isso pode ser justo? Para finalizar, eu quero colocar uma questão aqui em debate para hoje à tarde, etc., que é o seguinte: essa reforma diz que vai garantir 100 bilhões de reais por ano de economia,
penalizando 75% dela, vem de pessoas de baixa renda. O grupo da Frente Brasil Popular, uma parte daquele grupo lá, com outro pessoal, fez um estudo que mostra, esse estudo aqui, está disponível, está Ajuste Social é possível, fez um estudo que diz assim, tecnicamente é possível aumentar a tributação sobre a renda e patrimônio em 360 bilhões, e mostra como é feito. Só uma medida, a mudança que está no programa do PT, a mudança, uma nova alíquota progressiva do imposto de renda pessoa física, só essa medida, por esse estudo, ela isenta todo mundo que ganha até 4, são 40% dos beneficiários, reduz a alíquota de 27,5%, uma coisa escalonada, para quem ganha entre 15 de 4 a 16, 17, não me lembro agora, mantém, que são mais 40%, isenta 40%, reduz a alíquota de mais 40%, mantém a alíquota atual para 10% e taxa mais quem ganha acima de 30 salários mínimos. São 700 mil contribuintes, 2% do total de declarantes. Só isso dá um aumento de receita de 160 bilhões por ano. Então, é uma vez e meia a reforma da Previdência. Então, eu acho que essa relação entre reforma tributária e reforma... Porque a reforma tributária, do meu ponto de vista, deveria vir antes, tá certo? E ela se coloca como uma alternativa equânime, redistributiva a uma reforma da Previdência que é excludente e injusta. Muito obrigado.